de comportamento, um tanto distantes das regulações normativas coercitivas de uma vida organizada em torno da produção. Assim, o que se observa é um novo ethos, não mais orientado pela moral puritana e racional do capitalismo nascente, mas baseado num modelo hedonista e lúdico, cujos valores fundamentam-se no próprio ato de consumir. Nesse panorama sociocultural contemporâneo, não mais marcado pela matriz da contenção, mas voltado pelo incentivo ao consumo, como fica a esfera do amor e da sexualidade. Um autor que tem se destacado nessa área é o Bauman, né? Num livro de 2003, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, o sociólogo polonês traça um retrato amargo dos dias atuais. Para ele, esse universo econômico do hiperconsumo e consequente descarte dos produtos usados tem abrangido também os relacionamentos humanos. Com verdadeira ojeriza a qualquer forma de dependência, os vínculos amorosos contemporâneos têm se pautado pela busca do prazer imediato e por uma urticária em relação a projetos de longo prazo. Apesar de sua evidente pertinência e força, não nos parece que o discurso crítico de Bauman aos dias atuais possa ser considerado como isento de problemas. A nosso ver, a orientação do sociólogo em tela, por vezes de forma explícita ou nas suas entrelinhas, carrega uma visão nostálgica e idealizada da família tradicional, em geral caracterizada como um suposto locus de proteção e afeto, um espaço de resguardo frente ao social competitivo e potencialmente opressor. Tal visão também pode ser encontrada, com tintas nostálgicas semelhantes, em escritos do frankfurtiano Theodor Adorno, ver, em especial, o capítulo Família, do livro Temas Básicos de Sociologia, de Adorno e Horkheimer. De outra parte, a meu ver, uma abordagem mais equilibrada da pós-modernidade está presente no artigo Visões da Pós-Modernidade, Discursos e Perspectivas Históricas, de uma autora chamada Miriam Adelman. Ela publicou isso em 2009 na revista Sociologias. No referido texto, a docente da Universidade Federal do Paraná mostra que metáforas e visões de degeneração social permeiam boa parte dos discursos sobre a vida social contemporânea. Para a autora, tais leituras pouco levam em conta os aspectos opressivos presentes no modelo sexual tradicional, marcado, por exemplo, por uma matriz de heterossexualidade exclusiva e por uma orientação alicerçada numa desigualdade básica entre os gêneros, que sustentou, historicamente, a negação de estado civil de cidadão plena às mulheres. Em suma, para Adelman, essas visões críticas da pós-modernidade, no que diz respeito ao domínio das relações sexuais e afetivas, apresentam uma orientação parcial, que falha ao não considerar os problemas presentes no modelo familiar tradicional. É como se trabalhassem com uma ideia de família interessante, mas que na prática nunca existiu, como existência concreta. Aí a pergunta, Reich um pós-moderno? De início, cabe apontar que a entrada do pensamento reichiano no Brasil foi basicamente permeada pelo prisma cultural dos anos 1960. No Brasil, eu diria que no mundo, se reviveu, vamos dizer, se relançou, a contracultura relançou o pensamento reichiano no mundo. Dado esse contexto histórico, é possível supor que as leituras a respeito dos escritos reichianos e também as traduções efetuadas
foram marcadas pelo olhar da chamada contracultura. Naquele caldo cultural contestatório, Reich serviu como uma espécie de ariete para abrir brechas nos costumes sexuais vigentes. Porém, se tal contexto propiciou uma entrada de Reich, pode-se afirmar também que ele gerou uma imagem fixa, um molde no qual o autor e sua não tão unívoca obra foi enclausurada. É com esse pano de fundo que dá um lugar, mas ao mesmo tempo promove uma visão estereotipada que nos deparamos hoje. Assim sendo, um retorno aos escritos reichianos, por meio do contato com o material original e com as novas traduções disponíveis, pode auxiliar no sentido de flexibilizar esse enquadro estabelecido e frequentemente reproduzido pelos meios de comunicação de massa. Só um minutinho, deixa eu tomar um golinho d'água. Como o tempo está tranquilo, eu vou contar uma historinha, tá? Eu aqui falei dos meios de comunicação de massa, eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo para exemplificar esse enquadre estereotipado e o quanto é difícil a gente escapar disso. Eu fui contatado para dar uma entrevista, para falar para um repórter do jornal Folha de São Paulo. Ia sair uma matéria no caderno Equilíbrio. O caderno Equilíbrio, se não me engano, é um caderno que sai às terças-feiras, e é um caderno assim leve, tem uma cara... né, uma pegada leve assim, e a Saúde Fashion, isso. E a matéria, uma matéria interessante sobre psicoterapias hoje, mas pegando as tradições e tal. Então, eu achei legal, um espaço importante, a Folha de São Paulo, né, achei, né. Aí a pessoa me ligou e tal, eu falei algumas coisas, e ele me ligou de novo, montou-se um contato assim, bom, e eu falei mais coisas, eu falei, manda o texto que eu vou dar uma olhada, né? Sempre tem um cuidado com o que vai sair e tal. Aí ele me mandou, eu não só, vamos dizer, organizei o texto, como eu escrevi coisas. Eu passei um final de semana produzindo coisa para aquilo. Falei, puxa vida, vamos tal. E mandei, o rapaz agradeceu e tal, muito legal e tal. Atualmente eu não assino a Folha todos os dias, só de final de semana. Também você fica só lendo o jornal, você perde muito tempo na vida, né? E aí eu levantei de manhã, na terça-feira, e fui. Na terça-feira queria sair, isso demorou uns 20 dias, um mês e tal, para ver, pô, vamos lá ver e tal, né? Peguei o jornal, a hora que eu olhei, eu assustei. Saiu um box, sei lá, um tanto assim, e com uma foto do lado, a legenda da foto era Desbunde dos anos 60. E tinha uma foto de um rapping, assim, né? Aí eu vi do lado uma coisa assim, descritiva apenas, e situando o Reich, quer dizer, eu tinha trabalhado bastante, né? Sabe, eu não me reconheci naquilo, né? Eu fiquei assim, bem chateado. Aí abri o e-mail, o computador, né? E tinha o rapaz, o repórter, pedindo desculpas, que por dificuldades de espaço não saiu, só saíram os tradicionais, Jung e Reich, saiu só vamos dizer, esse sumo do sumo aí e tal, né? Mas mesmo assim eu continuei chateado, porque o pouco que saiu não foi nada do muito que eu mandei. Entendeu? Não era uma síntese do que eu falei, era uma outra coisa. Aí eu liguei e consegui falar com o repórter. E aí o que aconteceu foi o seguinte: ele me contou
que não houve tempo lá, não houve tempo e não houve espaço e tal, então eles pegaram o material de arquivo, né? E puseram material de arquivo, quer dizer, é isso aqui, entendeu? Quer dizer, o que aconteceu? Tudo bem, tem todas as justificativas aí pragmáticas da situação e tal, mas o resultado foi o mesmo, e todo o trabalho que eu me envolvi, a expectativa de furar um pouco esse bloqueio, não ocorreu, né? Então, é muito, você bater. Então, como furar isso? Como produzir brechas nesse enquadre que te olha de um jeito, e é muito difícil você escapar desse enquadre. Eu vivo isso cotidianamente, isso na USP, e acho que tenho produzido alguma coisa para mudar um pouco isso daí. Mas é muito difícil, é muito difícil. O Ferenczi é uma brecha nisso daí, entende? Quando eu falo, porque é uma ligação ali, tem as citações e tal, isso que eu vamos dizer, por isso que eu falei do Ferenczi também, né? Bom, então, retomando ao texto e tal, né? Tal retorno investigativo tem sido efetuado na academia aproximadamente desde o início dos anos 1990, por vários trabalhos que têm saído, não só lá onde que eu estou, mas pipocando aqui e ali, teses e tal, né? E isso pode ser conferido no trabalho que a Sara Mathiesen tem feito muito bem. Tem um livro dela de 2007, organizando as publicações sobre o pensamento reichiano. Lá vocês têm todo um levantamento que ela fez do que tem sido produzido em termos de pesquisa acadêmica, de mestrados e doutorados, além de uma boa organização do pensamento reichiano. A gente precisa muito disso, né? Porque é uma obra muito pouco sistematizada, com muita... Tal. Bom, inserido nesse clima de pesquisa do legado reichiano, assim podemos explicitar a proposta desse trabalho, retomando agora, depois da gente ter conceituado pós-modernidade, tá? Se o pensamento reichiano teve a sua inserção no clima sociocultural dos anos 1960, período entendido como emblemático para a ocorrência da pós-modernidade, qual a relação do enfoque reichiano com essa época histórica? Ou ainda, em termos mais sintéticos, Reich pode ser considerado um precursor da chamada pós-modernidade? Se sim, em que termos? De posse do aqui exposto a respeito da pós-modernidade, em especial do rompimento que tal movimento acarretou no modelo tradicional de exercício de poder e da sexualidade no seio familiar, cabe observar que, sem dúvida, Reich foi um crítico radical da família patriarcal, uma instituição marcada pela moral sexual repressiva. Sobre essa aproximação, vale pontuar que, ainda nos finais da década de 20 e início dos anos 30, ele voltou suas baterias para as mazelas desse arranjo familiar fundado no autoritarismo e no cerceamento sexual. Porém, qualificando um pouco mais esse ponto, a teorização militante de Reich não se ateve na denúncia dessas manifestas mazelas do arranjo familiar usual. Alicerçado numa tese presente no artigo freudiano Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, de 1908, que entendia o domínio sexual como protótipo das demais reações perante a vida, Reich chamou a atenção para a função de quebra de confiança básica gerada pela restrição sexual. Para ele, a família patriarcal, um espaço de contenção sexual, daí o exagero da ligação edípica, como um Estado autoritário em miniatura, moldava o sujeito para se ajustar a formas autoritárias de governo.
Assim, com essa leitura crítica, Reich atacou a estrutura familiar tradicional e, com isso, antecipou em cerca de 3 décadas, rupturas verificadas no clima cultural dos anos 60. Por esse fato, podemos entender que, quanto a esse ponto, a orientação reichiana pode ser associada ao que hoje batizamos como pós-modernidade. O ponto aqui, só justificando essa aproximação com o Freud, é mostrar que tem uma função, o Reich denuncia que tem uma função de poder nesse cerceamento. Não é, o brado reichiano não é só em prol do hedonismo e do prazer da coisa em si, mas ele está pensando que essa forma de lidar com a sexualidade moldava uma certa estrutura de posicionamento na vida ou de caráter que servia vamos dizer, a aceitação de uma dominação maior, né? Enquanto que no direito ao prazer sexual e à promoção de relações mais democráticas na família, Reich se afina com os dias atuais, no domínio das orientações sexuais, tal aproximação não se verifica. Pode-se mesmo afirmar que, nesse âmbito, Reich não foi um pós-moderno, pois, apesar de se colocar sempre a favor da liberdade sexual dos homossexuais, Reich concebeu a heterossexualidade como uma forma superior de desenvolvimento sexual, um enfoque bastante tradicional e que entra em choque com o amplo movimento social atual contra a discriminação no campo das orientações sexuais. Aqui, obviamente, a gente tem que relativizar, tem que tomar um cuidado nos trabalhos históricos, porque a gente não pode exigir o atual do passado. Você não pode exigir o atual, a sensibilidade atual do passado, né? Então, isso tem que ser relativizado. Essa postura reichiana era muito comum na época, né? Apesar de algumas brechas a existirem. Nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, nas notas de rodapé, que vão até 1920, ali, o Freud vai relativizando isso e vai vamos dizer, colocando ou inserindo a possibilidade da homossexualidade não no campo da psicopatologia, mas no campo de uma orientação sexual, né? Então, o importante nessas análises é você ver o que o autor, o que existia de possibilidade, vamos dizer, de inserção do autor no período, para a gente não ser muito injusto, ou não ser absolutamente injusto com os autores e exigir o presente do passado. Não podemos fazer esse erro. Mas, digamos, pontuando, o Reich foi muito duro nessa questão da homossexualidade e avesso a qualquer aproximação mais empática e possível com relação a isso, tá? O que não, nesse ponto, ele não combina com o que tem acontecido nos dias atuais. E quanto à fragilidade dos vínculos sexuais amorosos contemporâneos, um ponto central da crítica de Bauman, o que os escritos de Reich podem nos revelar? Então, até agora, o que eu apontei? Eu apontei que o Reich está próximo da atualidade no sentido da crítica ao arranjo familiar tradicional, né? Lógico que com a sua perspectiva, que é mais profunda do que apenas uma crítica, um arranjo familiar e tal. Por outro lado, ele não está próximo quanto à questão da orientação sexual. Agora, aqui nós vamos discutir a questão da fragilidade desses laços atuais, tá? Talvez aqui a originalidade do pensamento reichiano não tenha sido ainda totalmente apreendida. Se não, vejamos. No livro A Revolução Sexual, de 1936, que, por sua vez, é uma edição ampliada do original Maturidade Sexual, Abstinência, Moral Conjugal, Crítica da Reforma Sexual Burguesa, de 1930, Reich, a meu ver, procura caminhar numa espécie de fio de navalha. Aponta de forma crítica para o modelo familiar tradicional, marcado pela indissolubilidade,
o que o retira da dinâmica transformadora do tempo e pela monogamia compulsória. Mas, de maneira cuidadosa, tece considerações sem procurar fechar o campo com uma estruturação completamente montada. Com esse prisma, promove reflexões férteis ao cunhar expressões como fidelidade baseada na satisfação, em oposição à penosa fidelidade alicerçada em padrões morais. Ou ainda, de forma curiosa, afirma que o encontro amoroso satisfatório tende a gerar um aprofundamento da relação e, por consequência, a ocorrência de relações monogâmicas. Ao que parece, não desejando abrir brechas para um pensamento moralista, Reich sustenta que a orientação moral deve estar vinculada ao ponto de vista econômico, ao universo da economia energética. Em suma, a meu ver, Reich busca levar um pouco de verdade e de prazer para dentro do casamento. Cabe lembrar, sobre esse ponto, que a historiadora Mary Del Priore, no livro Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil, de 2011, intitula o século XIX como um século hipócrita, dado o padrão de dupla moral sexual para o gênero masculino. Abordando esse campo de convenções tão criticado por Reich, a autora também, de maneira crítica, afirma: prazer e instituição não podem ser encontrados juntos nesse universo de convenções e repressões que se chama a boa sociedade. Em suma, penso que a reflexão reichiana, claramente voltada para combater o padrão sexual patriarcal, não apresenta uma fórmula pronta e acabada do que deveria substituir a família tradicional. Apesar de não haver um modelo pronto, é possível argumentar no sentido de que escritos reichianos não se afinam com um padrão de sexualidade marcado por relações passageiras e descartáveis. Entre o passado opressor da família tradicional e a falta de vínculos duradouros do quadro atual, Reich se coloca de forma original e não pode ser arrastado para esse atual panorama de individualismo e solidão. Concluindo agora, em termos de uma apreciação mais global, com base nas ponderações aqui efetuadas, é possível situar o pensamento reichiano a respeito do tema sexualidade como uma produção mais próxima da pós-modernidade do que do arranjo social tradicional. Além disso, parece não haver dúvida que os escritos reichianos, publicados ainda no início dos anos 30, anteciparam posturas e formas de viver que permearam os ventos libertários que, de alguma forma, passaram a soprar nos anos 1960. Entretanto, a relação entre Reich e a pós-modernidade deve ser feita com cuidado, pois há diferenças consideráveis que não podem ser negadas. Nessa linha de alerta contra aproximações pouco aprofundadas, gostaria de terminar com uma frase de Reich, presente no livro A Revolução Sexual. O alvo de uma revolução cultural é o estabelecimento de pessoas com uma estrutura que as faça capazes de autocontrole. Vou repetir. O alvo de uma revolução cultural é o estabelecimento de pessoas com uma estrutura que as faça capazes de autocontrole. É isso. Obrigado. Obrigada, Paulo. Agora, os dialogadores, o Cláudio e o Ricardo, vão conversar um pouquinho aí com o Paulo sobre o tema. Cláudio? Oi. Queria muito agradecer o Paulo e as palavras que ele trouxe, os pensamentos aí para refletir. E interessante que ele traz
um texto, né, que ele está em elaboração, então está aberto aí, acho que ele vai pegar coisas da gente aí, acrescentar, vamos fazer ele refletir aí, vamos fazer ele suar um pouquinho. Achei muito bacana isso que o Paulo trouxe inicialmente a respeito da inserção do Reich em todo o contexto lá da época cultural, científico e psicanalítico, né? De mostrar isso, né? Que o Reich não foi um marciano que desceu, deu uma passadinha e sumiu, né? Existia todo um caldo de cultura, né? Essa questão do corpo estava colocada lá já de algum tempo. A questão do Ferenc é importantíssima, né? E eu lembrei de tem um autor contemporâneo, se eu não me engano, ele é suíço, né? Ele tem um livro que se chama Reich ou Ferenc, é o Richard Meyer, e ele faz todo um trabalho de abordagem corporal a partir do referencial ferenciano, né? É um autor contemporâneo. Muito bom. Paulo, conforme você ia falando, eu tive algumas ideias aqui para a gente dialogar e pensar com você e com o pessoal. O que você estava falando, me vem a coisa assim, como é importante, né? E a questão de algumas pérolas do pensamento reichiano, assim como de grandes autores, grandes pensadores, né? Que conseguem chegar à síntese de um pensamento e conseguem trazer algumas afirmações que permanecem no tempo. Uma delas é do Reich, quando ele diz, né, que cada sociedade produz os tipos necessários para a sua própria sobrevivência, né? Então, nisso está a questão da infraestrutura, mesmo que seja uma linguagem aparentemente marxista, né, mas da infraestrutura econômica, né, e da superestrutura social, e desses fatores, dessas forças, estarem produzindo caráteres, tipos, ideais, no sentido de adaptados para a manutenção dos próprios valores da sociedade, né? Se a gente pensar a partir desse ângulo, né, o modelo produtivo, isso que você estava lembrando, até desde Revolução Industrial até as portas da modernidade, se a gente pode dizer assim, né, o tipo ideal, né, era uma pessoa produtiva. O que se precisava era ter uma produção muito grande, né, a partir da Revolução Industrial. Então, uma produção